Bem-vindo ao canal Personas da Dança, o canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo, pelo menos por enquanto, ao vivo no Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. Eu agradeço. E eu sou o Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcela Borges. Marcela é uma expoente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aquela casa vem trabalhando algumas meninas para futuramente tornarem-se primeiras bailarinas. A Marcela Borges é uma dessas meninas que estão sendo trabalhadas e é uma menina de linhas muito bonitas, uma técnica cada vez mais segura e é realmente impressionante, é extremamente positivo o que essa jovem vem apresentando à plateia. Vamos então conversar com Marcela Borges e saber um pouco mais sobre a carreira dessa jovem bailarina tão talentosa. Marcela, em alguns segundos, estará aqui conosco. Vamos ver aqui. Temos algum... Opa! Olá, Marcela! Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo certo, e com você? Estou escutando você muito baixinho. Você me escuta bem? Escuto. Tá, você se importa se eu usar o fone? Assim, melhorou? Não, é o meu aparelho. Assim você escuta melhor, não? Fala. Agora você está escutando melhor? Sim, muito bem. Eu não queria estar com fone, que eu acho feio, mas enfim, é o que a gente tem para hoje, né? Marcela, querida, muito obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Eu estava fazendo uma pequena apresentação sua, dizendo que você é uma das expoentes do Municipal do Rio, que é uma casa que vem trabalhando algumas meninas, né, para serem primeiras bailarinas, aquelas que carregam o balé nas costas. E você é uma dessas meninas, e muito talentosa, e muito mais importante que todo o seu talento é o seu empenho em fazer direito. Esse é o seu grande mérito. Então, muito obrigado por tudo, seja bem-vindo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, mesmo com a correria do dia a dia. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. E muito Porque, obrigada pelos elogios e pelo carinho. imagina. Marcela, vamos lá, você é carioca, por que você começou a dançar? Eu comecei a dançar porque eu gostei muito de ver uma bailarina, que na época eu não sabia nada de balé, minha família nunca teve relação com a dança, Uhum. e eu olhei e falei, eu quero ser como aquela bailarina que eu tô vendo ali na televisão. E era ninguém menos do que Ana Botafogo. Que eu Hum, olhei, fiquei muito inspirada e falei pra minha mãe que eu queria dançar aquilo ali que ela tava fazendo. Então foi essa minha primeira conexão com a dança. e você tinha quantos anos? Eu tinha 4, acredito. 4 para Quatro. 5 anos. É incrível, né? A gente olha para você e pensa assim, ela não poderia fazer outra coisa, mas a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Tem muita gente, quer dizer, não sei quantas pessoas são, mas pessoas mandando coraçõezinhos para você, cumprimento, hi Marcela, aí alguém dizendo que você é uma estrela, é isso. Obrigada. Então, aí você foi para onde? Foi estudar onde? Aí, na verdade, quando eu vi, ainda demorou um ano e meio para eu conseguir de fato entrar no balé. Porque eu era de Campo Grande, não sei se você conhece, aqui no Rio mesmo. Ah, E era muito longe, não tinha escola de danças nenhuma, academia, não tinha nada na época lá. Então eu aham, demorei mais um tempo até conseguir entrar. E eu comecei a fazer balé num projeto que tinha em uma escola municipal, hum, perto da minha casa, aos ah, sábados. aham. Era uma escola pública? Era. Olha a importância dos projetos, né? Sim, A importância. A, sim. a, a Ana Botafogo sabe dessa história? E você está dançando porque a viu? Eu não sei se já contaram pra ela. A gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. Aham. Marcela, e aí, você começou então nesse projeto social,
e de repente você entrou para Maria Heleniva, que é uma escola, para quem não conhece, uma escola do Rio de Janeiro, que pertence ao Estado do Rio de Janeiro, uma escola pública, é uma escola de formação, com aulas de segunda a sexta. É, quem te indicou a Maria Heleniva e o que, que você sentiu ao entrar ali? Assim que. É porque o primeiro contato que eu tive com a dança foi nesse projeto, só que foi muito superficial, porque ele durou pouco tempo. Não Ah, tinham muitas pessoas interessadas, na época também não tinha muitos incentivadores, então durou pouco tempo. Só tinha eu como aluna e mais um menino. ah, E aí, logo em seguida, eu fui para o Centro Esportivo Miésimo da Silva. Não sei se você conhece também em Campo Grande. ah, É um centro, realmente centro de esportes, tem vários outros tipos de esportes. É, tinha atletismo, tudo. Eu fazia também um pouco de tudo, aproveitei para fazer um pouco de tudo. E aham, eles tinham acabado de abrir uma aula, tanto de balé quanto de jazz. Eles estavam começando a inserir a dança nesse centro que eles tinham. aham, E foi ali que eu conheci meu primeiro professor oficialmente de balé, que ah, foi o Nildo Muniz, que ele já foi bailarino ele já foi bailarino na escola de dança e já teve algumas participações no Teatro Municipal. uhum, Então ele me indicou porque ele falou: "Olha, aqui tem muito pouco contato com a dança, a gente faz poucas vezes na semana, então assim, ela precisa ter mais contatos". A minha mãe, por um acaso, é até curioso que ela não escutou essa parte do que ela tinha que fazer balé mais vezes, que aham. quando eu passei na prova foi até uma das primeiras coisas que ela se assustou, que ela não sabia que era para fazer de segunda a sexta. Que bom que ela não escutou, né, cá entre nós. Sim. Aí foi ele que me indicou para Maria Leneva, que na época ainda era na Lapa. Ah, sim, olha, que ano foi isso? Isso foi 2006, para eu entrar em 2007. Tá bem. E veja só, aí é uma coisa você fazer 2 vezes por semana e outra coisa muito diferente é fazer de segunda a sexta. Como é que foi isso para você? Porque você era uma criança ainda. Foi, eu acho que assim, eu não tenho muitas lembranças de o que eu pensei nisso na época, porque eu estava muito vislumbrada pelo sonho, por estar ali, por ser uma escola tão renomada. Então, assim, eu não lembro do peso de ir todos os dias. Eu lembro mais do peso do translado que era ir e voltar. Porque eu Aham. morava em Campo Grande e tinha que ir e voltar do centro da cidade todos os dias, fazendo. A gente pegava um ônibus, um trem e vinha andando da central até o balé todos os dias. Caramba, é. Então eu lembro de ser bem cansativo, mas também lembro muito claramente assim de ser mágico, porque eu ia dançando daqui até lá, vinha de lá dançando até aqui. Então, Ah, assim, a minha mãe ficava, garota, sossega, e eu fazendo GT na rua, sim. girando, falando, ah, eu aprendi a fazer isso aqui, e ia daqui até lá. Então, assim, eu lembro de ser muito cansativo, mas também foi uma época muito mágica, porque eu estava vivendo intensamente a dança e só queria ser feliz. Marcelo, você tem que agradecer a sua mãe todo dia. Todo dia. É, você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais velho. Ah, e seu irmão ficou meio de ladinho assim, né? Sim, tadinha. A minha mãe também comentava muito isso na época e eu tinha muita noção, porque ele acabava ficando sozinho. Ele é 2 anos e meio mais velho que eu, então assim, a gente não tem uma diferença muito grande. É. E ele acabou desde cedo precisando ficar sozinho e aprendendo a se virar. Mas foi assim, ainda bem que ele conseguiu, deu tudo certo para nós dois. Porque eu imagino que para ele tenha sido bem difícil, mas minha mãe compensava. Sempre que podia, ela dava bastante atenção para ele e ele nunca comentou, nunca foi triste por isso. Ele sempre foi muito apoiador da minha carreira também. É, eu acredito que hoje todos eles têm muito orgulho de você, né? Agora, da Maria Heleniva, você deu um pulinho ali na escola do Bolshoi, né? Por quê? Sim, eu dei um pulinho lá. Na época, a minha mãe, ela, como diz, ela nunca
a gente nunca teve contato com a dança, então assim, a gente não sabia quais escolas que tinham, a gente só vivia ali o que que era ali dentro da escola de danças. E em um certo momento, as mães sempre ficam conversando e É, falaram para minha é, é. mãe: Olha, a gente está pensando em inscrever nossas filhas no Bolshoi, porque é uma escola extraordinária, vamos fazer a prova. Uhum, A minha mãe falou: Vamos fazer a prova. É bom para todo mundo, então vamos por ela também. Aí me é. colocou, eu fiz a seletiva aqui no Rio de Janeiro. Nunca tinha feito prova nenhuma além da Marília Neva. Então, assim, foi bem intenso na época. Eu lembro de ficar muito nervosa. Eu tenho os dedos dos pés muito pequenininhos. Meus dedos são pequenos. E eu lembro que no exame físico falaram: Você consegue subir direito na ponta? Só que eu era muito nova. Então, Aham, eu acho que sim. aham. Eu, eu nunca tive problema para subir. Então, eu fui lá, fiz a prova na escola de Bolshoi, em Joinville, passei, fiquei muito feliz. Minha mãe ficou muito feliz. A gente nem acreditou em tudo, porque de todas as minhas amigas que foram, infelizmente, eu fui a única que passou. Eu acredito que se mais alguma delas tivesse passado, talvez hoje minha história poderia ser outra. Eu poderia ter vivido, me formado na escola de Bolshoi. Só que eu também acredito que tudo é para ser como é. Então, assim, eu fui a única que passou. Não Uhum, tinha nenhum conhecido lá, minha mãe também não conhecia. uhum, E eu lembro que, mesmo feliz de ter passado, e mesmo sendo muito nova, eu lembro de pensar que não queria separar a minha família. Porque eu uhum. tinha duas opções. Ou eu moraria com uma. Eu não lembro o nome que chamavam. É uma Era mãe social, não é? isso. E Ou é. eu moraria com essa mãe. Ou a Uhum, minha mãe se mudaria junto comigo. Só que aí a minha família se dividiria em duas. O meu irmão aqui com meu pai e eu com a minha mãe lá. uhum. Então, assim, eu lembro que foi muito decisivo para mim. Mesmo feliz, eu na hora pensei assim, tá, não quero ir. A minha mãe até perguntou, assim, ela faria tudo por mim. Meu pai e meu irmão também fariam tudo por mim. Só que eu lembro que na hora ficou muito claro isso na minha cabeça e eu falei: Não, mãe, eu tô muito feliz aqui e é o que eu quero pra mim. É, a escola as escolas russas, elas são muito conhecidas por esse filtro através do tipo físico, né? Sim. E eu acho muito difícil que você não passasse em nenhuma escola, tanto a do Bolshoi do Brasil quanto a da Rússia, aí não é uma questão do tamanho do seu dedo que ia te impedir, né? Os professores também não são Sim. loucos de deixar um talento desse à solta. Não, não é assim. Então, Sim, eu fiquei muito, na época ficou muito marcado porque foi uma coisa que eu nunca pensei que me perguntariam. E hoje é uma das coisas que os meus amigos implicam e brincam comigo muito, que é por uhum, causa dos meus dedos. Eles são normais, não são tão pequenos assim, galera. Só que é, é só uma coisa que ficou marcada numa menina de 10 anos de idade. eu estive, né, no Municipal do Rio assistindo a aula do César Lima e vi você trabalhando. Não vi nada de anormal em você, não. Eu vi algo de incomum em você, até queria falar nisso de uma vez. A gente vai dar um salto, mas a gente vai e volta. A sua maneira de trabalhar o tempo musical, Marcela, isso é seu ou alguém lhe diz? Porque você estende a nota até o seu ápice. Você está sempre um pouquinho além, como se fosse um atraso. E aí eu coloco entre aspas. Isso lhe foi dito, lhe foi orientado ou é seu? Eu acredito que assim, eu não lembro de uma pessoa especificamente me dizendo isso, mas muitas pessoas já disseram em aulas que eu Ah, participava para aproveitar até o final da música. Aproveita todo o tempo dela. E há pouco tempo eu tenho feito bastantes aulas com o Felipe Moreira, então mais ainda eu faço agora que ele me diz para aproveitar bastante o tempo. Fica no balance até não dar mais tempo, faz o trapé, segura até não dar tempo. Depois marca o segundo. Segura, segura, terceiro. Segura, segura, quarto. Então, assim, eu tenho muito isso na minha cabeça. Não, não sabia que era tão marcado assim. mas eu. Mas. Perdão. Não, pode falar.
Mas eu não estou falando de segurar, não é isso. O que eu vi foi exatamente o contrário disso. Você se movimenta durante a nota inteira, e quando a nota termina, é quando você termina, e ainda vai um pouquinho além, onde eu digo do atraso. E depois você volta também. Isso faz com que a gente absorva mais o que a gente está vendo. É mais bonito ver esse movimento que se prolonga, poeticamente falando, ao infinito, sabe? Ah, fico feliz, então é algo meu. É algo seu e poucas pessoas fazem isso, pouquíssimas pessoas. E, na verdade, eu escutei uma professora bem experiente dizendo que as primeiras bailarinas, elas têm essa tendência, né? Isso faz parte. Que bom, fico feliz. Então, e aí você foi ali no Bolshoi, não deu certo, ficou aqui, e aí vou abrir um parênteses aqui também para falar de algo muito importante que a minha percepção de vida traz. Você falou da importância da sua família. Eu percebo que todas as bailarinas, todos os artistas que têm uma estrutura familiar sólida, essas pessoas ficam melhores no palco, ficam mais felizes. A gente consegue extrair mais do que a técnica. E eu acho que essa questão da família, então, tem muito peso, né? Eu fico muito feliz de escutar que você prefere ficar ao lado da sua família. O importante é dançar, né, Marcelo? Eu, Sim, né? O Teatro Municipal do Rio, eu percebo que o Hélio Bejani vem fazendo o possível para colocar vocês o mais tempo possível em cena, né? É uma temporada atrás da outra, temporadas curtas, mas elas existem. sim. A questão é o nosso país que não tem uma infraestrutura tão adequada às artes, né? As pessoas não dão valor. E por isso dança-se pouco aqui. Mas o ideal seria unir o útil ao agradável, né? Você estar aqui na sua cidade, ao lado da sua família e dançar muito. Sim, E você, de todos os balés que você dançou muito repertório clássico. sim. O que é que te agrada mais? Qual a personagem que te agrada mais? Se é que existe alguma. Não, eu de verdade, assim, não consigo muito escolher qual personagem, porque eu acho cada uma muito característica. Assim, cada uma tem um peso, um tipo de técnica, um tipo de interpretação. Então, assim, é difícil escolher. Eu gosto muito de interpretar e de fazer Gisele, de ser Uhum, Gisele, mas a diferença da Odete e da Odile também me ganha muito, porque tem é, no meio do mesmo balé você é dois opostos. Então, assim, eu acho que esses dois são top um pra mim. né? Mas olha, uma das salas onde você faz aula, que hoje é batizada de Berta Rosanova, Sim. essa sala foi inaugurada pela minha geração, no ano de 2000, aquelas salas ali. A dona Berta, eu dancei para ela vários anos. E uma vez eu fiz essa pergunta a ela. Dona Berta, qual balé que a senhora mais gostava de dançar? Eu achava que ela fosse falar o Lago, né? Que ela é muito conhecida por ter dançado o Lago pelo completo, pela primeira vez na América do Sul. Ela disse assim, Wanderson, eu gostava de dançar tudo. Eu fiquei um pouco chocado, porque eu esperava mesmo, né? Então você vê, e Dona Berta, eu não sei se você sabe, é a única brasileira com um título de primeira bailarina absoluta, você sabia disso? Sim. Então, você pensa como ela, fique bem, fique tranquila. Fico feliz. Marcela, falta ainda alguma coisa no seu repertório clássico? Ah, falta bastante coisa. Eu dancei, mas dancei, eu considero que até agora eu dancei pouco. Queria Não, dançar pouco, mas o mais. que que você não dançou ainda? Queria dançar Baiadère. Eu acho que assim, o próximo balé que eu queria muito realizar era Baiadère. Uhum. Queria dançar Romeu e Julieta. Onegin falam que é fantástico. Assim, nossa, tem muitos balés que eu gostaria de dançar. Raimonda, você já dançou? Raimonda. Fazendo o papel principal? Raimonda eu fiz, só que eu dancei junto à companhia da escola, Uhum. não a companhia do corpo de baile. E foi uma espécie de suíte, porque a gente não dançou ele inteiro, dançou pedaços. Eu fiz muito dos padedês que tem das variações, mas não ele inteiro com todas as cenas.
É um balé Mas difícil, não isso, é? é bem difícil, é bem difícil. É, eu acho que depois que você dança Raimunda, você dança qualquer coisa. O mundo é bem difícil. É Fiquei bem, surpresa até. é, é, é. Olha, e você tem alguns rapazes com quem você dança e são bons partners, a gente vê, né? Eu agradeço muito ao algoritmo que me manda coisas que dizem respeito ao meu universo. E existe algum bailarino, não no Brasil, pode ser no Brasil, mas fora, que você gostaria de dançar também? Com quem você gostaria? Ah, Não, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Alguém especificamente. não, né? Não, nunca pensei em alguém específico. Mas, claro, a vivência de poder dançar, eu já pude dançar com Gustavo Carvalho, que agora ele foi pro American National Ballet, e com o Paulo Vitor, que atualmente também está nessa companhia. Paulo Vitor Rodrigues. Hum, Então, assim, é muito legal ter esse intercâmbio. Eu gosto bastante. Nunca pensei em alguém específico, mas, assim, eu sou aberta a novas experiências, porque eu acredito que cada pessoa que passa pela gente, ela deixa um pouquinho. Então, eu adoro aprender também, adoro treinar, adoro praticar. uhum. Então, assim, eu acho que, não sei. Cada bailarino que eu tiver a oportunidade de dançar vai ser extraordinário para minha carreira. Então eu acho que assim, nunca pensei em alguém específico, mas dançaria com todos que viessem. Todos que eu tiver a oportunidade para dançar, eu vou ficar muito feliz. Ah, eu acho que você vai ter partners maravilhosos. Eu acho que sim. Olha, Sheila Trindade está dizendo que ama você. É minha mãe. Ah, dona Sheila, seja bem-vinda. Olha, e parabéns pela coragem aí, porque foi preciso de levar essa menina para baixo e para cima para fazer aula todo dia. Parabéns, dona Sheila. E aqui, Marcela, me diga uma coisa. Você falou está aberta, né, a experiências. A sua carreira ela é recheada de balé de repertório. E a dança contemporânea, que papel ela ocupa no seu desejo? Na sua carreira não ocupa muito espaço, mas no seu desejo. Eu adoro assistir, eu acho lindo. Eu não me considero, pela falta de contato, boa no contemporâneo. Eu Hum, acho que eu sou assim. Eu me viro muito bem e os contatos que eu tive, que foram poucos, eu gostei bastante com o neoclássico, com tudo. uhum, Mas, assim, contemporâneo é um pouquinho difícil para mim, pela falta realmente de contato, de oportunidade de estar dançando. Mas o último que eu fiz foi em Frida, aham, que eu até tive a oportunidade de fazer a irmã de Frida. Então tinha todo um padedê que você vira, volta, sobe, desce. E tinha toda a técnica ali por trás de como desce, de como escorrega. Tinham papéis que imitavam rosas, então o chão ficava bastante escorregadio. Foi assim, um desafio absurdo, mas eu adoro poder ter contato com coisas novas também em relação à dança. Só não tenho muita experiência, então assim, é sempre um contato que no primeiro momento dá aquele choque, mas aham, depois eu vou me habituando, o corpo vai se acostumando, porque são muitas dores também, né? É bem é, diferente do que a gente está acostumado, mas eu adoro dança contemporânea também, mesmo não sendo muito do contemporâneo, porque eu sou apaixonada pelo clássico. Mas eu acho uma forma de movimentação muito linda. é. E quando você ficar mais velha, você vai ver como essas experiências, essas dores, isso tudo vai te ajudar muito a compreender a dança de uma maneira mais ampla. E você falou que fez a irmã da Frida, e eu queria entrar num detalhe aí, numa questão que eu achei muito interessante, mas antes disso, tem alguém reivindicando aqui a sua parte nessa história, no seu brilho, que é o Marcelo Borges, que é seu pai. Parabéns, É meu Marcelo. pai. É, tá certo, participou muito. É, Marcela, eu assisti La Fille Malgardée, uma outra bailarina fazendo Lise, e você fazendo corpo de baile. É um papel de corifeu, mas é corpo de baile ali, não é o papel central. Eu fiquei muito impressionado com a maneira como você se comportou. Você não descuidou da técnica,
você não descuidou também da interpretação, você estava ali em cena defendendo aquele papel secundário ou terciário, enfim, defendendo aquele papel como se estivesse fazendo o papel central. Eu vi muita coisa positiva nisso. Eu vi respeito à obra, respeito à dança, respeito à direção da companhia, respeito ao público. Então, você está de parabéns por se colocar tão à disposição da qualidade da dança. É de tirar o chapéu. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Eu fico realmente muito feliz porque eu tenho muito na minha cabeça isso de fazer o meu melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Seja a árvore, seja o papel principal, seja uma entrada que eu só passe pela frente e não entre mais no balé. Eu gosto de me propor 100% ao que eu for fazer. E assim, eu fico muito feliz desse reconhecimento. Mesmo sendo um papel secundário, eu valorizo muito o que eu estou ali, porque o meu público merece ver o melhor de tudo. E eu acredito que tudo, mesmo não sendo o papel principal, a gente até engrandece. Quando a gente está ali dando o nosso melhor, a gente engrandece o papel principal e engrandece o que o público vai ver da obra por completo. Então, assim, isso é muito importante para mim. Seja em qualquer papel que eu esteja fazendo, eu gosto de me doar 100%. E fico muito feliz de escutar isso de você, porque eu vejo que tá dando resultado. Então, eu fico realmente muito feliz. Dá resultados. Se eu percebi, outras pessoas perceberam também. Eu entrevistei aqui a Marina Tessarin, que fez um audiobook sobre uma bailarina do Municipal, né? E eu disse para ela, Marina, eu acho que todas as pessoas têm importância. Do bailarino da última fila do corpo de baile ao primeiro papel. Todos têm importância. Mesmo que alguém diga assim, isso eu não falei para ela, estou falando para você, mesmo que alguém diga assim, é fulano que está ali, mas poderia ser outro. Ok, poderia, só que não é. É fulano que está ali na última fila do corpo de baile. Então, aquele momento em que o balé aconteceu, agradeçamos aquele bailarino que está lá. Todos têm muito valor, né? E você reconhece isso, a gente fica muito feliz. Muito feliz. Agora, voltando, você quis dançar porque viu Ana Botafogo sem saber que era ela. Quais as bailarinas que te inspiram hoje? Atualmente, eu tenho Marianela Nunes, que assim, para mim é um absurdo de tudo que ela pode ser. Eu adoro a Natália Zipova, que eu tive a oportunidade de estar com ela agora Vamos no falar PRI. sobre isso. Aham. Sim. Mas eu também trago muitas bailarinas, assim, de antigamente, que hoje infelizmente não dançam mais, porque a Uhum. dança, infelizmente, tem essa rotação, mas assim, Cecília Cash, muito. As Nora Esteves, muito na minha cabeça também. Ouço sobre elas diariamente. Também tem bailarinas, são muitas bailarinas, é só alguns exemplos, mas bailarinas também que são de uma geração um pouquinho só acima da minha, então ainda dançam bastante, são bem novas, que é Bianca Teixeira, a Melissa do Sodre. Muitas bailarinas me inspiram assim. Eu também gosto de não ter apenas uma visão. Eu abro minha visão e vejo, tento captar de cada uma o que que ela vivenciou, o que que ela valoriza, como ela se movimenta, porque eu acho que a experiência, nós temos uma experiência única, mas se a gente juntar a experiência de cada uma, vira uma experiência absurda. Então, assim, eu gosto de observar muitas outras bailarinas dançando para me inspirar quando eu for dançar. Então, assim, são bailarinas atuais que ainda dançam, que já pararam de dançar e que não dançam há muito tempo, que eu ainda me inspiro. É. A Nora Esteves, a questão com a Nora, eu falei isso para ela numa entrevista aqui. Ela me concedeu 2 vezes a entrevista. Numa delas eu falei, Nora, é que na época que você dançava não existia internet. Porque se Porque existisse, se Marcelo, existisse. a Nora, na minha opinião, isso é a minha opinião, é a bailarina brasileira de mais repercussão no exterior. Por incrível, mesmo que ela não tenha ficado como uma bailarina central, uma companhia de renome como nós temos hoje.
Mas a Nora dançou em companhias importantes, teve coreografias feitas para ela, não que ela fosse mais uma intérprete, feitas para ela, para o corpo dela, para a técnica dela. Ela dançou em importantes teatros. Ela tem uma carreira tão linda e as pessoas pouco sabem sobre isso. É uma pena essa questão da memória, é, essa questão de se passar a tradição oral, falar de uma geração para outra aquilo que o anterior fez. Isso existe muito pouco, deveria ser mais. E registros também, em livros, vídeos, temos pouco, Sim, né? sim. Então, e a Osipa, como é que foi a experiência com essa bailarina, um monumento da dança, né? Como é que foi? A nossa experiência, assim, com ela em si Ah, foi pouca, porque ela chegou muito em cima da data do espetáculo, ela chegou um dia antes e, tadinha, ela ainda chegou, já foi direto para ensaiar. Então, assim, a gente teve pouco contato com ela. Mas, assim, o contato que nós tivemos deu para ver uma profissional absurda, assim, no momento do ensaio, ela veio para trabalhar, ela estava trabalhando, você não vê um desvio de foco, ela veio por uma função e ela tá ali fazendo, 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 acabou, acabou. uhum. Mas enquanto ela tá fazendo, ela tá ali fazendo, sabe? Então, assim, foi muito boa essa experiência com ela. Pena que foi pouca, mas, assim, foi algo engrandecedor. Tá ali tão de pertinho, ver e observar a forma como ele ensaia. É diferente, porque também lá eles têm hábitos diferentes dos nossos, então, assim, também enxergar isso foi muito legal. E ela entra na personagem de uma maneira rara, né? Sim, sim. É, você, quando está se preparando para um balé, como é que você prepara o estudo da personalidade da personagem? Né? Você falou da Odete Odile, personalidades tão distintas. Gisele, que é uma adolescente tão feliz, alegre, extremamente ingênua, e depois enlouquece, e no segundo ato já é uma adulta, podemos dizer assim, tentando salvar o seu amor, né? Já com esse senso de responsabilidade. São muitas emoções assim flutuantes, né? Como Sim. é que você se prepara para esses balés? Eu gosto muito de assistir vídeos de outras bailarinas. Como eu Uhum. falei, eu gosto muito de me inspirar. E eu tive, logo no início, eu também tive muito contato, por exemplo, com Cláudia Mota, que eu assisti ela de pertinho, dividindo o mesmo papel que eu. Então, assim, também observar de perto, ver como ela enxergava de uma forma diferente o gesto que ela estava fazendo, como ela levava um jeito mais infantil, era realmente uma menina fazendo, foi me fazendo perceber como que eu poderia trazer em mim. Porque eu acho que a maior dificuldade é essa. Mesmo vendo, que eu gosto bastante de ver, como é que eu posso chegar nesse mesmo sentimento, nessa mesma passagem para o público que ela tá tendo, para mim, que eu tô enxergando ela assim, no meu corpo, na minha interpretação. Então, assim, eu sempre me preparo muito tentando ver como eu tô passando. Então eu me filmo bastante, tento ver no espelho, porque eu também quero ver como que tá chegando isso. Então eu me assisto como se fosse outra bailarina fazendo. Eu me preparo assim, basicamente, observando, depois me auto-observando. Entendi. Olha, alguém está mandando muitos corações para você aí. Cada Você já pensou em fazer cursos, oficinas de teatro? Você acha que isso poderia lhe ajudar de alguma maneira? Acho que sim. Eu já tive uma vez contato, foi bem pouco com teatro, mas o que dificulta mesmo é o tempo, que acaba que a gente não tem muito tempo. Mas assim, profissionais qualificados perto é sempre bom. Então já tive contato com a Aurea Hamler,
me passando visões diferentes, professores quando eu era mais nova e que atualmente assistem o balé, sempre vêm novamente, porque o professor é professor para sempre. Então eu tenho Tereza Augusta, sempre vem falar. Nora Esteves sempre vem dar alguma correção, Celeste. Então, assim, eu tenho um contato muito grande com pessoas que dançaram bastante. Então, assim, não é algo, acredito que seria algo que me iria engrandecer bastante ter a oportunidade, quem sabe um dia, mas assim, é uma coisa que hoje eu também tenho por outros métodos acesso. Então, não me faz assim uma falta absurda, mas eu acho que seria muito engrandecedor se um dia eu tiver a oportunidade, eu farei sim. É, Acho que eu, é eu, muito legal. eu acho que vai lhe ajudar. Você falou da Celeste Lima, eu trabalhei com a Celeste, né? E a Celeste se revelou uma extraordinária ensaiadora de corpo de baile. Extraordinária. Sim, Você pensa no seu futuro depois que você parar de dançar? Porque, infelizmente, esse momento chega para todos nós, né? Parar de sim. dançar. Você acha que você vai continuar na dança de alguma maneira ou não? Porque também você tem todo o direito de falar, não quero nunca mais fazer um plié na minha vida. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de começar a dar aula. Tem um ano que eu comecei a dar aula. Antes eu não tinha nunca tido contato com aulas. Até porque eu acho que a gente tem que chegar em um certo momento da nossa vida para a gente realmente poder passar algo, porque uma aula por aula só eu acho que não é viável. Então eu cheguei nesse ponto e me convidaram, eu falei, tá bom, adoro dar aula. Não sei Uhum. se eu seguiria pelo ensino, mas eu adoro lidar com a dança. Ainda não tive a oportunidade de ensaiar, mas já tive a oportunidade de ajudar outras meninas que eram mais novas que eu e eu gostei bastante. Gosto de observar, de pensar, Hum. em como passar para alguém o que eu penso, que são coisas que eu já vim aprendendo, que eu já escutei de outras pessoas. Então eu gosto muito disso. Eu acho que talvez quando chegar meu momento, eu iria por esse lado de ensaiadora. Mas assim, eu também tenho uma segunda formação, que eu não sei se você sabe, mas eu sou formada Não, em fisioterapia. não, você não colocou isso no seu currículo. Não, não Ah, coloquei. Ele tá desatualizado, só um pouquinho. Eu me formei no meio do ano mas passado. que maravilha, parabéns. Obrigada. Então, é também algo que eu gosto bastante, que também seria uma forma de ensinar meninas, porque eu quero também, mesmo que seja na fisioterapia, estar voltada para bailarinos e poder ensinar a eles com exercícios, com formas de preparação, a importância de se reabilitar. Então, assim, eu acredito que também seria, eu iria ou para um lado ou para o outro, ou talvez até, quem saiba, para os dois. Pois é, ó, a gente vai falar sobre isso agora, que eu quero unir dois pontos aí, mas antes eu quero dar boa noite para a Maria Emília Clark, que foi bailarina do estágio, ela é de Alagoas, de Maceió, e faz um trabalho fantástico lá, um trabalho social também, tem a escola particular dela, trabalho muito sério, está dando boa noite para nós dois aqui. Boa noite. Marcela, você citou a Marianela Nunes e agora a fisioterapia. Maria Nela Nunes, ela faz parte de uma companhia que aposenta as primeiras bailarinas aos 40 anos. Mas, de uma maneira muito inteligente, a atual direção do Royal Ballet não aposentou Maria Nela. Ela tem mais de 40. Essa longevidade na carreira está relacionada, penso eu, com esses exercícios extras fora de sala de aula, que na minha época isso não acontecia. No máximo era musculação e olhe lá. Como é que você encara é, esses trabalhos que já se mostram tão importantes? O Pilates, a própria musculação, algum outro trabalho, você deve fazer algum deles. Ah, eu faço, sim. Faz o quê? Eu faço preparação física com Tadeu de Carvalho, não sei se você conhece, mas eu É fiz na época da um pandemia. ensaiador, um professor e um ensaiador. Sim,
Aham. Tive o meu primeiro contato com ele através do Jorge na pandemia. Uhum. E assim, eu adorei o trabalho, me dou super bem com esse tipo de trabalho. E eu acho que assim, é um trabalho muito importante para todos os bailarinos, porque é um trabalho diferenciado. Às vezes a gente vai na academia e fica lá puxando peso. Só que aí, como é que a gente pode trazer isso mais assim, individualmente para a dança? E eu Aham. vejo isso através da preparação física. Eu faço esporadicamente barra até. Também Hum. acho muito importante esse trabalho no chão para entender corporalmente, trabalhar muitas coisas. Já fiz pilates. Hoje, infelizmente, não faço porque é muito difícil ser bailarino no Brasil em Hum. relação ao financeiro, Muito mas eu difícil. adoro o Hum. RPG, o Pilates, todos os meios de nos preparar fisicamente e assim fazer também preparos com objetivos específicos e para balés específicos, para momentos específicos que assim, eu acho que são muito importantes, fazem toda a diferença para você não se lesionar, mas também Uhum. para você não se machucar quando assim tiver como eu posso dizer? Quando a gente às vezes se distrai por algo bobo e acaba acontecendo algo É. sério e assim, para não sair morrendo na coxia. Então, eu acho que assim, essa preparação por trás é muito importante. Aham. Olha, Maria Emília dizendo que a Barra Terra é excelente. Você pretende estabelecer uma idade para dançar? Como eu acabei de falar, né, de 40 anos, se aposenta ali no Royals, ou se aposentava, já não sei mais, com a Marianela não está acontecendo. Você acredita que você possa levar sua carreira até que idade? Eu nunca pensei nisso. É, é, Eu acho que até quando ainda for saudável para mim, quando ainda for uhum, bom. Não sei. Tem bailarinos hoje que se aposentam muito antes de 40 anos, e eu acho que assim, tá tudo bem. E acho que se uhum, aposentar também depois dos 40 anos também tá tudo bem, enquanto você não estiver se ferindo e nem ferindo a sua própria arte. Então, eu nunca pensei numa idade específica, mas acredito que quando eu achar que, pronto, Marcela, você já entregou, você já tá bem, chegou a hora. Marcela, o Municipal do Rio vem fazendo quantas temporadas ao ano? São 4 temporadas. 3 clássicas e uma contemporânea ou neoclássica, pra gente ter uma diferença nas nossas apresentações. Então sempre vem algo diferente, normalmente no meio do ano. Eu acredito que você gostaria de dançar mais vezes, né? Sim, claro. Você acha que é possível que a gente tenha uma mudança nesse quadro se os nossos políticos não estão habituados com a cultura? Você consegue ver essa relação? Eu vou lhe explicar. Dentro do Royal Ballet, é comum que a família real vá assistir aos espetáculos. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu repito que eu acho importante. Então, a Rainha Elizabeth assistiu espetáculos, por isso que Charles vai, a família real vai. Isso em outros países também acontece. Eu fui bailarino do Balé da Cidade de Niterói e o prefeito tem um camarote exatamente no segundo andar, de frente para o palco, que é o melhor camarote. Todas as vezes que eu dancei, o camarote estava vazio. No Municipal do Rio, onde eu fiquei 4 anos, a única governadora que eu vi lá dentro, e de vez em quando, era a Benedita da Silva, e muito pouco também, os outros não vão. Aí eu fico me perguntando, se aquele que detém o poder, e quando a gente fala de poder, a gente fala de dinheiro também. Aquele que detém o poder, ele não teve uma infância, uma adolescência, uma vida ligada à cultura. Como é que ele pode, sendo detentor do poder, dar importância à cultura se ele nunca teve acesso à cultura porque ele nunca quis também? Como é que fica isso? Como é que você consegue ver uma mudança?
Eu acho que sim, podemos ver uma mudança. Hoje eu já acho que tem uma mudança muito Hum, grande, porque o Teatro Municipal, infelizmente, passou por uma crise muito grande. E atualmente eu já acho que já teve uma mudança muito grande em relação ao teatro, porque estamos novamente voltando, à valorização. uhum, Poderia ser mais, poderíamos ser mais valorizados, mas eu acredito que até a forma como hoje o teatro é levado vai fazer com que futuramente seja mais valorizado ainda, porque hoje nós temos o teatro como um marco de acesso popular, porque assim, os ingressos hoje são em valores muito acessíveis. uhum. E para quem não tem essa acessibilidade, o teatro proporciona para escolas públicas, escolas que se inscrevem para estar ali participando. E eu vejo, porque eu participo bastante, sou uma das que é bastante chamadas para quando vão a alguma escola ou quando precisa ir em alguma escola, principalmente em projetos. Então, eu acho que assim, esse investimento da base está sendo muito Isso. grande e a valorização espero que seja cada vez maior, porque estamos plantando a sementinha desde o começo. Então, eu acho que assim, daqui para frente é só para frente, não é para trás. E com a possibilidade também do concurso público, acho que estamos vencendo barreiras. Então, eu acho que assim, claro, atualmente pode não ser como a gente gostaria que fosse, e antigamente também não era. É, Mas eu acredito que é tudo possa vir gradual, a, sim. sim, possa Aham. ser uma escada que a gente esteja escalando e que vá melhorar bastante a situação e a visão da cultura para todas as pessoas. Eu concordo com você. Desde que haja mesmo esse escalar, tá tudo bem, não é? Sim, Tem que se começar em algum momento. A questão é não ter esse escalar, é ficar estagnado. E é por isso que eu sim. falo essa estagnação existe quando os políticos não gostam, não têm acesso à cultura, não é? Mas se tem esse de grão em grão, não é? Isso é muito importante. Então você é convidada para essas apresentações e você vai. Sim, sempre. Eu adoro muito participar dos É, projetos, de tudo, os olhinhos das crianças brilhando. Eu acho, assim, algo que dinheiro nenhum pode comprar. Então, participar de projetos é sempre muito legal. e você imagina daqui a 20 anos você se deparar com uma bailarina extraordinária e falar assim, olha, Marcelo, eu sou bailarina porque eu vi você. Você foi na minha escola. Olha, eu ficaria extremamente feliz, extremamente feliz. Hoje, muitas meninas de Campo Grande até vêm para a escola de danças e já dizem que vieram por causa de mim, que estão aqui Olha, porque eu vim e o meu professor até hoje fala bastante de mim na escola dele, então assim, eu já fico muito feliz. E se um dia isso, essa situação que você disse acontecer, eu vou ficar mais feliz ainda. eu acho que você vai ficar mais feliz ainda. Olha só, querida, que conselhos você daria, então, para uma jovem, um jovem que queira ser profissional? Não desista. Já me perguntaram muitas vezes isso e eu acredito que não desista é o maior conselho que alguém possa dar, porque é difícil, sim. A gente não fantasia que é fácil, é lindo, é um mar de rosas, é difícil. Diariamente você trabalhar com o corpo já é difícil. Trabalhar com arte é mais difícil ainda, mas assim, não desistir. Eu já pensei em desistir antes, já Uhum. tive esse pensamento, principalmente quando eu estava no início da minha adolescência, porque eu comecei a achar que não valeria a pena, não me levaria a lugar nenhum. Só que eu tive a sorte e a minha família sempre ao meu lado, me apoiando e me dizendo que eu já cheguei até onde eu estava. Então, por que não acreditar só mais um pouquinho? Então, assim, não desistir, eu acho que é o maior conselho que a gente possa dar para alguém. É isso. Olha, eu queria agradecer aqui a você, claro que sim, a você, mas eu queria agradecer a Sheila e Marcelo, não é isso? Seus pais, por todo esse apoio, porque, primeiro, que você não estava fazendo nada de errado, então por que não apoiar uma pretensa futura bailarina?
Primeiro, por isso. Segundo, porque eles ajudaram a colocar dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro uma bailarina espetacular no sentido físico, mas o físico é a natureza que dá, mas uma bailarina que se esforça para trabalhar esse físico da maneira adequada. E eu vejo, então, a sua entrega, como eu disse, o algoritmo tem algumas coisas boas. Uma das coisas boas é trazer os seus vídeos. Eu comentei com o César de como você progrediu de 6 meses para cá. Né? Tá girando melhor, mais no eixo. Tinha algumas coisinhas ali que eu diria, não, Marcelo, não acho que não é por aí, mas você vem progredindo muito. Eu acho que você tem um futuro brilhante, tomara que sim, tomara que o teatro continue produzindo. E é isso, parabéns e muito sucesso para você. Muito obrigada. Fico muito feliz por todos os elogios e pelo convite de poder estar aqui contando um pouquinho da minha história. Então, assim, muito obrigada pelo carinho. Imagina. Querida, olha, um beijo grande para você. Você vai dançar o que agora? O que vocês vão dançar? O próximo balé é Dom Quixote. Quando vai ser? Agosto. Em Agosto. agosto. Já estão ensaiando? A gente vai começar essa semana agora. A gente Hum, teve uma pausa, depois a gente teve esse feriadão, então a gente vai voltar agora que tá tudo normalizado. senão você está se exercitando, está fazendo aula. Sim, sim. Faço aula É. todos os dias. Ó, querida, um beijo grande para você. Um Parabéns. beijo. Sucesso, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado a todo mundo que Obrigada. está aqui.